Olá, pessoinhas! Como estão vocês também? Espero que sim. Bem-vindos no Coração de Dorama Escotar, um lugar onde você dá risada e reflete um pouco sobre cada dorama. Mas hoje eu vou falar de um filme. Pois é, novamente de um filme. Eu tenho trazido muitos filmes aqui, mas é porque eu tenho explorado um pouco esse universo dos filmes, porque no último vídeo que eu fiz meu falando sobre filmes, eu percebi que eu não tinha um filme coreano favorito ou um filme chinês favorito. Então, comecei a explorar um pouco mais também o universo dos filmes, né? Mas semana que vem vou trazer o dorama normal, tá bom? Esse vídeo era para ter saído na segunda, mas segunda-feira não deu certo ter saído, então eu tô trazendo ele hoje, na quarta. E sexta-feira vai sair uma reflexão, assim, meio que uma reflexão, né? Esse filme meio que o que eu entendi desse filme, né? Pra dizer a verdade, eu acho que eu não entendi nada. E o filme que eu vou trazer hoje, tá? É o filme Soulmates. Exatamente, esse filme aqui. O elenco dele, tá? Tá aqui pra vocês, se vocês quiserem, tá bom? Olha, sinceramente, assim, o que dizer desse filme? Depressão, tá? Como é que o povo faz um filme desse? Não tem cabimento. Meu Deus, olha, sinceramente, que filme é esse? Primeiro, parece que o Beyoncé, ele tem um negócio pra fazer o povo sofrer, porque não é possível. Esse filme é um filme de 2023, mas antes a gente teve o filme dele de 2022, A Garota do Século XX, sabe, que destruiu, né? Apesar que eu não assisti esse filme. Podem me julgar um pouco. Podem julgar aí, mas eu não assisti esse filme. Porque, tipo assim, eu não era muito dos filmes, sabe? Eu gosto muito de filme, mas os filmes que eu gosto, na maioria das vezes, são filmes que eu tô sempre repetindo, sabe? Eu assisto vídeos novos, mas eu assisto mais filmes novos de terror, apesar de ter muito medo. Talvez um próximo filme que eu vá trazer aqui seja um filme de terror, né? Porque eu vi umas coisas assim e eu quero assistir esse filme, mas já foi avisado que é um filme muito assustador, então eu tô realmente com medo de assistir esse filme. Apesar de gostar de filme de terror, eu tenho muito medo, então eu não sei por que eu assisto. Mas eu gosto. Mas é isso. Ou então, filmes de animação. Então podem me julgar, eu não assisti A Garota do Século XX, mas eu sei o que acontece lá, né? Porque só se falou daquilo naquela época, só se falou daquele filme. E em 2023, né, a gente teve ele nesse filme, que também foi uma depressão, certo? Aqui, tipo assim, lá eu choraria por ele, né? Mas aqui não. Aqui eu senti foi raiva dele em determinados momentos. Eu não vou mentir. Né? Porque. Mas, beleza. A gente teve o dorama com ele. O meu primeiro dorama com ele foi Passarela de Sonhos. Mas a gente teve o dorama com ele em 2024, Lovely Runner. Que, olha, pense em um homem que pra morrer bastava instalar o dele, era esse homem. Porque eu não sei quantas vezes esse homem morreu naquele dorama e simplesmente ele é pior do que o Kwak Do-young pra fazer a gente sofrer no dorama. Porque outro homem que tem a capacidade de fazer a gente sofrer de dorama é aquele ser humano. E ele parece que tá seguindo o mesmo rumo. Eu realmente espero que aqui, né, no Perfect Crown, seja um final feliz. Apesar que lá em Love Runner teve um final feliz. Mas até chegar esse final feliz, esse homem morreu no segundo pra isso. E quando a gente achou que tava tudo terminado, ainda bem que ele conseguiu lembrar dela. Mas, olha, sinceramente, então eu espero realmente que aqui não dê nada errado. Que realmente tenha um final feliz, que esse homem não morra mais. Que esse homem haja normalmente, que o povo coloque esse homem no final bom. Né? Porque a gente teve também em 2025 aquele que ele participou, que eu também não assisti aquele dorama que ele participou, mas ele morre também.
Ô, moço, eu já não, sabe, eu já não tô entendendo, eu já não tô mais assim, sabe, pra assistir dorama com você, que nem eu tenho, já tenho com medo já. Eu já tô que nem os doramas do Kwak Do Young, quando eu vejo ele lá, eu falo, eu vou sofrer aqui, não vai ser pouco. Porque aquele homem tem o poder de me fazer sofrer e você tá igual, sabe? Então, cara, já não basta ele, não? Aí vem você também. Porque, tipo, a gente sabe que tem diversidade de atores, que eles se saem melhores em cada papel e que muitas vezes eles gostam de interpretar certo tipo de papel. O Kwak Do Young, ele é mestre para fazer os outros sofrer, né? Ele é mestre, mesmo que, olha, o dorama todos os doramas que eu assisti com o Kwak Do Young, e não foram poucos, tá? Eu sofri. Até o dorama, que era pra me sentir raiva dele, eu chorei de raiva, mas também chorei de dó daquele homem. Eu falei, não é possível que nenhum dorama teu, eu vou só sentir raiva de você, ou simplesmente só ficar feliz por você estar feliz, porque não é possível. E o Sol tá do mesmo jeito pra mim, que eu já quase. Não, amigo, quieta, pelo amor de Deus, olha, assim, sabe? Mas vamos focar aqui no filme, porque eu já falei demais e eu não falei nada sobre o filme ainda. Eu falo demais. Então, no filme aqui, né, a gente tem a história de duas amigas. É meio que o filme que eu trouxe também eram duas amigas, né? Verdade. Será que isso quer dizer alguma coisa? Não sei. Mas sei que aqui também eram duas amigas. Mas diferente do filme de lá, né? Aqui elas não roubaram ninguém. Aqui elas se conheceram a primeira vez quando elas tinham 13 anos de idade e cultivaram a amizade, né, durante muitos anos. Eu não sei se foi 10 anos ou mais, né? Durante muitos anos elas cultivaram a amizade. Só que quando elas vão para a escola, né, que elas estão elas se conheceram na escola, né? Mas vocês entendem, quando elas vão para escola, para outra escola, né? Eu acho que as duas estudam separadas, eu não sei, ou se estudam na mesma escola. Ela começa a gostar de um garoto, o Jinu. E a Misó, ela não gosta de ninguém. Eu no começo achava que a Misó gostava da Han, né, da Hyun. Mas eu percebi que não, né? Com o passar do tempo ali, né, eles passaram um tempo juntos, né, eles se divertiam juntos, eles saíam juntos, faziam piqueniques e coisas assim, né? E até determinado momento que elas foram para uma trilha. E a Ryan, né, ela acabou criando bolhas nos pés e ficou para trás para descansar. A Mi só queria que o Jinu ficasse com a Ryan e ela foi sozinha, né? Aí a Ryan foi lá e falou pro Jinu ir com a Mi só. Beleza. O Jinu, né, a gente percebe que ele meio que parece que gosta da Mi só. Ele foi. Aí chegou lá na caverna para fazer esses pedidos. Ela colocou, né, um chaveirinho dela lá, fez um pedido e tal e tal. E aí eles conversando, conversa vai, conversa bem. Ela viu o amuleto que o Jinu tinha e perguntou se ela podia ver. Ele deixou, ela foi ver. Dali rolou meio que assim, um beijo. Só que a gente não sabe o que realmente rolou lá dentro, porque a cena corta pra ele já saindo da câmera. Naquele momento, eu achei que ela tinha beijado ele. Eu não vou mentir, porque eu não sou de ferro, né? No contexto que teve ali, eu achei. Ela beijou ele. Talarica. Menina. Eu achava que tu gostava de mulher. Eu achava que tu gostava da Reane. E aqui, tu me beija o boy dela. Caramba, que amiga és tu, né? E tu, Dino? Filho de mamãe, você também, viu? Porque tu sabe que a outra gosta de tu. Olha, quieta, vocês dois juntos aqui, é a mesma coisa, assim, ó. Vocês dois se merecem. Até aí eu julgando mentalmente o povo, né? Aí, beleza. Eu fiquei naquela sensação na cabeça. Quando eles saíram, né? A Rihanna tava chegando assim. Só que na minha cabeça eu olhei e eu falei, ela viu. Tenho certeza que ela viu. Beleza. Lá foram, né? A moto acho que furou o pneu e tal. Ele queria levar a moto e as duas irem na bicicleta, só que ela não deixou. Ela mandou os dois, né, irem de bicicleta e ela ia de moto, já que a moto era dela e tal. Ela foi. Quando
passou da próxima cena, né? O que aconteceu? Já corta pra ela indo embora, pra Seul, né? Porque eles moravam na ilha. Eu acho que era a ilha de Jeju, realmente. Eu não tenho certeza, tá? Ela chegou e foi embora, né? Com esse outro cara. Eu não lembro o nome desse cara. Ela foi embora com esse cara, né? Aí dizia, ela foi lá e foi se despedir da menina, falando que será que ela tinha que ir embora, que ela realmente precisava dele, que não sei o que ela realmente queria isso, não sei o que, não sei o que. E a Missol, ela não desenhava muito bem, mas mesmo assim ela queria, né, ser pintora. Só que ela não desenhava muito bem, mas os quadros dela tinham aquele contraste novo, sabe? Aquela coisa de que não era o óbvio. E já a Reane não. A Reane realmente desenhava e fazia desenhos muito realistas, tá? Desde pequena, ela sempre foi muito boa em desenhar. E a Missol sempre apoiou o sonho da Reane, né? Mas os pais da Reane, o pai da Reane, queria que ela fosse professora. Não queria que ela desenhasse e tal, né? E assim, a Missol não. A Missol foi para Seul e lá ela foi, né? Começou a estudar arte. Ela pintava isso e aquilo, e ela foi melhorando com o passar do tempo. Ela sempre estava mandando cartas uma para outra, né? Então, tava ali naquele negócio, sabe? Aquela amizade, mesmo à distância, que meio que continuava. Só que, no momento que elas estavam se despedindo lá ainda, na ilha de Jeju, né? Ela viu o colar do Jinu no pescoço da Missol. E ali ela parou e a Missol percebeu que ela tinha visto e ficou meio assim, né? Achando que ela poderia ter entendido alguma coisa errado. E eu vou falar a verdade aqui sobre a Reane, pra mim, nesse filme. Ô menina burra. Olha, desculpe dizer aqui, tá? Eu sei que muitas vezes, né, você ali, adolescente e tal, aquela coisa. Mas caramba, velho. Poxa, sabe? O cara tentou beijar a amiga dela, não foi a amiga dela que foi ela. Foi ela, não foi ele, sabe? Caramba! E eu ficava olhando pra ela assim, falei, não, olha, eu não acredito não. Que isso tá acontecendo, que eu tô vendo isso acontecer. Que tu tá namorando com essa praga. Desculpa de novo, mas sinceramente, não tem como, eu não gosto de você. Desculpa, mas eu realmente não gosto de você. Porque você tá, parece que ele tava com ela porque a Missol não queria ele. Eu não sei se ele gostava da Reane, mas se ele gostasse da Reane, ele apoiaria o verdadeiro sonho dela, como a Missol fazia. Sabe, por mais que não desse em nada. Não que eu tô dizendo que o amor pra mim seja isso. Eu sei que às vezes a gente tem que ter responsabilidade. Mas sabe, poxa, a Reane desenhava bem pra caramba. É o tanto que no começo do filme a gente tem o quadro que ela desenhou, que foi a foto que ela tirou da Missol lá quando elas estavam andando na trilha. Parecia que eu tava vendo a foto da Missol ali, que ela pegou e colocou em preto e branco a foto e colou no quadro. Simplesmente tava aparecendo aquilo pra mim. A moça falou que foi tudo desenhado a lápis. Eu falei, caramba, não, isso aqui é arte. É realmente arte. Porque você me disse que isso aqui foi todo desenhado a lápis. O trabalho que não deu pra fazer isso aqui. Então, poxa, né? Até ali eu pensava que ela estava viva ainda também, né? A Reane. E que era ela que escrevia o vlog, né? Via Láctea de verão, ou verão de Via Láctea, alguma coisa assim. E vamos voltando pra cá. Pro passado, né? Ela ficou lá no Jeju, a Reane, com o Jinu, mas um tempo depois, né? Depois que ele já estava na faculdade e tal, o Jinu mudou para Seul, né? Porque a escola dele de medicina ia ser transformada em alguma coisa, então ele teve que se mudar para Seul, né? Para a faculdade de Seul. E lá foi ele embora. E ela ficou lá. Quando o Jinu foi embora para Seul, né? Foi quando ela foi visitar a Reune. Ali elas foram para Busan, né? E foram se divertir e tal. Chegaram lá, aconteceram algumas coisas, né? E aí ela viu que a Missol ainda tinha o amuleto que o Jinu tinha dado, né? Tinha dado, podemos dizer assim, porque até eu pensei que tinha dado ainda, né? Aquele colar pra ela e tal.
ali, elas chegaram no jantar que elas foram ter, que ela já tinha pagado um quarto de hotel, a Reane já tinha pagado um quarto de hotel, né? Aí elas foram pro lugar chique e tal, a Missol queria pagar o jantar, e ali ela foi fazer um negócio lá com o pessoal, e ali a Reane ficou meio chateada com ela, por ela estar fazendo aquilo e isso. E aí a Missol vai e solta, né? Ah, você sabe como foi que eu vivi durante todo esse tempo, não sei o quê. E elas começaram meio que uma discussão, né? Aí ela foi pro quarto de hotel, a Reane, e a Missol foi, pegou as coisas dela e foi embora. Quando a Reane foi atrás, né, só viu ela indo embora pelo elevador e tal. O Dino encontrou com a Missol depois, né, e ele viu que ela estava usando colar e tal, e aí a Missol estava recebendo algumas ligações, né, só que ela não queria atender. Era do chefe dela, que era namorado dela. Aí a Reane, né, começou a futucar um pouco a vida da Missol, que eu não sei se ela estava desconfiada, né, porque estava a Missol e o Dinu também estava lá em Seul, né, se podia estar acontecendo alguma coisa entre eles dois. Eu não sei se ela estava desconfiada, mas ela começou a ver e ela viu que a Missol tinha um namorado, né, nas redes sociais da Missol estava lá que ela tinha um namorado e tal. Só que esse namorado acabou se desvivendo, né? Ele ligou para ela algumas vezes, ela não atendeu. Aí, quando pensar que não, que ela estava saindo do café que ela estava tomando com o Dinu, ela viu a ambulância parando lá. Quando ela chegou no escritório, tá o homem lá, espendurado. Eu falei, eita, minha Nossa Senhora. E ela começou a chorar e tal. Eu não sabia se ela tava chorando porque ela gostava muito dele, ou se foi pelo dinheiro dela que foi junto. Foi junto assim, né? Porque ele gastou o dinheiro dela e, né, se desviveu. Então eu não sabia se ela tava chorando porque gostava muito dele ou por conta do dinheiro dela. Eu realmente não sabia. Aí só que assim, a Reane começou a ligar pro Dinu e ele não atendeu. Pensar que não, tá o Dinu carregando a Missol, que tava morta de bêbada. Quem aparece ali? A Reane. Menina, a cara da mulher tava assim, não me toque. Eu não acredito que eu tô vendo essa cena aqui. Falei, minha amiga, também não. Pois é, né? Quando ela entrou na casa dele, eu acho que era a casa dele, tinha roupa da Missol espalhada por todo lugar. Todo lugar, sabe? Sabe? Sutiã no banheiro, assim, explicitamente. Falei, meu Deus, cara, tu mora com um homem que não é o seu, sabe? Um pouquinho mais de respeito seria legal aqui, né? Porque aqui também eu não posso ficar do seu lado, porque é namorado da sua amiga, você vem pra casa do namorado dela, ele, outro idiota que não avisa ela do que tá acontecendo, porque nem as ligações dela ele tava atendendo, e tu me faz isso, oh, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, gente? Pelo amor de Deus. Sabe, a primeira coisa que o Dinu deveria ter feito aqui era ter ligado pra Reane. Não era ter, por mais que ele pudesse ter acolhido a Missol, porque, né, ela simplesmente foi expulsa do quarto deles lá sem, né, ter direito a um lugar para onde ir, mas não faz sentido, não tem cabimento. Ele deveria ter ligado para a Reane e avisado, olha, a Missol tá aqui em casa, tá? Porque o namorado dela faleceu e expulsaram ela do quarto dela, ela não tinha lugar para ir. Por enquanto ela tá aqui na minha casa porque ela tá caçando um lugar para ela morar. Poxa, sabe? Um pouquinho de, né? De compaixão com o outro, de empatia com o outro, de avisar o seu parceiro do que tá acontecendo, seria bom. E ele não avisou, ele nem estava atendendo as ligações da Reane. Ela ficou chateada, mas eu, sei lá, meio que eu percebi que ela ficou mais chateada com a Missol do que com o Dinu. Ela começou a discutir com a Missol e tal, começou a falar assim que o Dinu não gostava de sutiã daquele jeito, que ele gostava de sutiã mais brega. Ela falei, amiga, começo de conversa que você não sabe, né?
Ele pode... Olha, deixa minha boca quieta aqui, tá? Deixa minha boca quieta, que ela é melhor quieta do que simplesmente se eu for começar a olhar na sua cara aqui e lhe falar o que eu acho do Dinu, nós não vamos... Ó, vamos respirar aqui. Respira junto comigo. Vamos manter a calma e a paz. Eu olhei para aquela cena, eu fiquei assim... Minha Nossa Senhora, eu não sei se a autoestima dela é muito boa ou se é baixa demais, né? Porque pra mim não tem cabimento um negócio desse. Ou ela é muito boa, ou é realmente insegurança demais. Porque a gente percebe que ela meio que tem uma insegurança por conta do que ela viu, né, na caverna e tal. E por conta do colar que tava no pescoço da Missó, né? Então ela tinha essa certa insegurança em questão dos dois. Mas, poxa, sabe? Eu não acho que só a Missó deveria escutar. Apesar de que elas tinham mais, né? Aquela intimidade e tal, aquela coisa, aquela amizade. Foi o tanto que ela perguntou pra Missó se eles dormiram juntos e tal. Né? A Missó falou que não. E eu não sei se ela acreditou. Eu não sei se eu acreditei, quem dirá ela, né? Mas quem sou eu, obviamente, né? Depois, apesar que depois a gente vê que na caverna a Missó não beijou o Dinu. Ele quis beijar ela, mas ela não quis beijar ele. Portanto que quando ele foi pra beijar ela, que ele encostou a boca na dela, ela mordeu ele e depois deu um chute nele. Falei, olha, eu julgando a menina, olha, eu chamando a menina de talarica e a menina simplesmente mordendo a boca do outro pra não deixar que... Oh, meu Deus, desculpa, Missó, mas é que, né? No contexto que ficou lá, eu não pude fazer nada, a não ser lhe julgar. Mas da próxima vez eu prometo que vou esperar, né, para ver se tem plot twist nesse negócio. Mas a minha opinião sobre o Dinu não mudou. Continuou a mesma, porque a gente viu que ele queria beijar a Missó, né? Então, ali eu fiquei muito assim, será que ele queria estar mesmo com a Reane? Tá, talvez depois ele desenvolveu sentimentos pela Reane, mas sei lá. Pra mim, eu realmente não sei. Então ali, né, eu acreditei que ela realmente não tinha dormido com o Dinu, né? Ela só tava ali, realmente ali na casa dele ali e tal. E é isso, né? Mas também não tinha necessidade dela deixar os peitos deles pendurados lá no negócio né? Não tinha necessidade, porque ela mora com um cara que namora, né? Aí eu vou dizer muita coisa aqui? Não, porque eu também não tô do lado de ninguém aqui, né? Aqui eu não tô do lado de ninguém, eu não tô do lado da Reunião, eu não tô do lado da Missó e muito menos do Dinu. Do Dinu menos aí. Então, né? Vamos ficar aqui. Eu tô do meu lado aqui, só tô observando de fora. Aí ele chegou, né? Ela não conversou muito com ele e tal, mas ela voltou pra ilha, pra casa dela e o Dinu foi atrás. Fazer as pazes com ela, assim. Vou pensar que não, colocou um anel ali de noivado ali no dedo dela. Eu olhei, é sério isso? Não, se fosse eu jogava esse anel na tua testa. Sinceramente, eu jogava ele bem na tua testa, assim, pra ver se fazia um buraco. O buraco do anel certinho, assim. Olha, moço, joga esse anel. Engole esse anel seu, tá bom? Engole ele, porque eu não quero esse negócio. Mas ela aceitou. Foi morar mais ele, né? Eles tiveram, né? Eles estão falando alguma coisa sobre alguma coisa assim, e ali ele fala, né, sobre ela ter seguido o sonho dela e tal, só que ela fala que o sonho dela nunca foi ser professora e tal. E ele vai e me solta essa de que ela pode seguir, assim, a carreira de professora e tal, e levar o desenho só como um hobby, até porque desenhar é uma coisa assim, não é realmente um talento. Eu olhei pra ele e falei, pronto, se eu já não gostava de tu, agora acabou de vez aqui, né? Foi pro buraco. Porque, amigo, como é que tu fala um negócio desse pra ela? Cara, ela tá perto de virar tua esposa. Você tá me entendendo isso aqui? Você realmente escutou o que você falou aqui? Poxa vida. Aí ele mostrou assim, cortou pra ela, né? Ela com a cara minha assim. Eu falei, eu te falei, minha querida.
né? Agora você lembra de quem? Se lembra da Missol, que sempre te apoiava, né? Aí, tá aí, fica com esse homem aí agora. Fica aí com ele aí. No casamento, menino, pensa uma mulher que tava feliz. Eu nunca vi uma mulher estar tão feliz por estar casando que nem aquela na minha vida. A mulher tava numa felicidade. Gente do céu. A bichinha chega a estar chorando de tão feliz que ela tá. Eu olhei assim, o povo tudo tirando foto, tudo sorrindo assim, e ela assim. Eu falei, olha gente, vocês não estão vendo o tanto que essa mulher tá feliz. Gente do céu, eu tô emocionada aqui só por estar vendo ela aí vestida de noiva, porque era o sonho dela. Olha a cara dela aí, como é que ela tá feliz, gente. Pelo amor de Deus, a mulher tá chorando de felicidade. Será que ninguém tava vendo que aquela mulher não queria estar ali? Porque eu tava vendo que a mulher não queria estar ali. Ela não queria, ela... Olha, sinceramente, esse povo de negócio assim, ó, moça, foge daí. E foi o que ela fez. Menina, a mulher foi embora. Deixou só lá a fotinha dela lá, né? Ou foto feia. Aquela ficou mal tirada. Desculpa, mas aquela foto ficou feia, viu? Aí ele achou a foto lá e ela foi embora, né? E ali depois os pais dele e ele foram lá na casa dela, né, pra conversar com ela assim, assim, assim. Só que não resolveu nada. Ela foi pra seguir os sonhos dela, né? Começar a estudar arte também, assim como a Missol. E lá ela encontra a Missol e elas voltam a conversar e tal, né? Mas naquela parte não conta a história realmente, né? Não conta que ela estava grávida de Nu. Porque aqui a gente tem uma criança que a gente não sabe de onde veio, né? A gente vê que a Missol tá sempre com a criança. E eu, naquele momento, naquele exato momento, eu achei que era filha dela, da Missol, com o de Nu. Por um micro momento, assim, eu realmente senti um aperto no coração, falando, não me diga que essa menina é filha sua com ele. Pelo amor de meu Jesus Cristo. Porque, olha, menina, eu acreditei em você quando você me disse que você não dormiu com ele. E agora você vem me dizer que essa filha é sua e dele. Não me diz isso, não. Não, nem pense em me dizer um negócio desse, por favor. E ela realmente não disse. A filha era dele e da Rihanna. Eu, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Aí ele vai e pergunta se ele pode ver a menina e tal. E aí ela fala que não, que foi um pedido da Rihanna. Né? Ela fala que ela não sabe onde a Rihanna tá e tal. Ela conta uma história, né, que depois que a Rihanna ganhou, né, ela pegou e foi embora, sem dizer pra onde ia, sem isso e aquilo, né? Mas a verdade é que a Rihanna morreu. Exatamente. E eu não acreditei quando ela contou a verdadeira história, quando ela estava no carro, que a menininha estava dormindo, né? Que o nome da menininha também era Rihanna, An Rihanna. E aí ela começou a lembrar de como tudo que aconteceu, né? Sobre como tudo aconteceu ali. E a Rihanna perdeu muito sangue e acabou não resistindo, né? E olha, sinceramente, eu não esperava aquilo. Eu realmente não esperei aquilo. Eu preferia que ela tivesse ido embora e deixado a menina para trás. Mas eu sabia que a Rihanna nunca teria deixado a filha dela para trás. Mas eu preferia que ela tivesse deixado a filha dela para trás. Pelo menos ela estava viva aí no mundo que a gente não sabia onde é que ela estava. Mas, na verdade, ela tinha morrido. E quem terminou aquele desenho que estava na exposição foi a Missol. Porque o desenho, quando a Missol achou, foi quando ela faleceu, estava incompleto. E então ela pegou e terminou de pintar e simplesmente fez o que praticamente a Rihanna tinha vontade de fazer, sabe? Que era colocar os quadros dela em exposição. Ela simplesmente realizou o sonho da amiga, criou a filha da amiga. Foi um filme assim que, sinceramente, sabe, foi incrível de se assistir, né? Foi um final totalmente inesperado. Eu não esperei o final que teve. Eu realmente me senti surpresa com o final que teve, sabe? Eu acho que eu fiquei tão assim em choque que eu não consegui nem chorar, né? Porque eu fiquei o tempo todo assim, com a mão assim, e tentando raciocinar o que a Missol estava contando, porque eu não conseguia crer que a Rihanna tinha morrido. Pra mim, aquilo, sabe, fazia parte de uma história novamente da Missol e que a Rihanna realmente tinha ido embora.
Mas não, porque a história que ela contou pro Dinu foi pro Dinu não desconfiar, pro Dinu não saber, sabe? Só realmente ela e os pais da Reane que sabiam que a Reane tinha falecido, né? O Dinu e outras pessoas não sabiam. Eu gostei realmente desse filme, gostei muito, sabe? Então, eu não vou dizer que é o meu favorito ainda, porque não é. Mas eu gostei bastante desse filme. Ele foi realmente incrível ter assistido esse filme, ter tido essa experiência. Então, uma parte muito pesada que eu achei aqui e que me fez sentir um pouco assim de raiva da Reane foi que ela chegou pra mim só e falou que você acha que o Dinu te amou, fulano não te amou, não sei quem não te amou, minha mãe não sei o quê. A única pessoa que te amou nesse mundo fui eu. Falei, nossa senhora, imagine se tu odiasse ela, o que é que tu não fazia? Tu cuspia na cara dela aí agora. Porque, não é possível. Eu vou olhar pra uma pessoa que eu gosto, eu vou dizer umas coisas dessas. Não, amiga, que, né, vamos ter um pouquinho de licença aqui. Eu sei que você tá com raiva, mas não é coisa que se diga, não. Se a Michelle dissesse isso pra tu, tu ia gostar? Porque eu acho que não ia, né? Mas tá bom, né? Porque quando acontece com os outros, é uma coisa. Quando acontece com a gente, é bem diferente, né? Mas tá bom. Então, eu achei muito pesado, apesar de que, tipo assim, a Michelle ainda concordou e tal. E eu sei que por mais que, né, o Dinu pudesse não gostar da Michelle realmente, ou que a mãe dela não gostasse dela e tal, mas eu não vou dizer que ninguém amou a Michelle realmente. Porque eu não sei. Como é que eu vou dizer que uma pessoa não ama a outra se eu não sinto, não sei o que aquela outra pessoa sente, eu não sei nem o que eu sinto, eu não sei o que a outra pessoa sente pela outra. Olha, esse povo aqui, eu acho que me fez ter mais raiva do que qualquer outra coisa. Vale muito a pena você assistir esse filme, se você não assistiu ainda. É depressivo? É. Mas isso aí tem muito mais coisa depressiva na vida e a gente enfrenta. Um filmezinho não é nada, né? Um filmezinho é fachada pra gente aqui. Então, assistam o filme se vocês não assistiram ainda. Quem foi que ainda não assistiu esse filme? Só eu mesmo. Só eu mesmo que não assisti esse filme ainda. Não tinha assistido esse filme. Mas se você não assistiu, assista. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou desse filme, né? Qual foi sua parte favorita? O que você mais odiou nesse filme? Se você teve alguma parte que você não gostou desse filme, deixa aqui nos comentários, tá bom? Se você concorda comigo em relação ao Dinu, ou se não, se você discorda, deixa aqui também, que eu vou adorar ver o seu ponto de vista. E esse foi o vídeo de hoje, tá? Se vocês gostaram, deixa o like, se inscrevam, compartilhem esse vídeo. E é isso. Tá bom? Não se esqueça, pessoinhas. Não escondam o brilho de vocês por medo de incomodar. Ele não é excesso, é missão. Confie no vazio, tá bom? Ele não é perda, é só espaço pra coisa melhor entrar. Um beijo. Anhão.